Glória a Deus, aleluia, feliz por mais um dia, glória a Deus, está aqui trazendo a palavra de Deus para todos, né, aleluia. Hoje a palavra de Deus se encontra em Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 17, já convido você para ficar até o final, aleluia, que eu creio que Jesus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para você hoje, aleluia. Então fique conosco até o final aqui no YouTube. Se você não for inscrito ainda, se inscreve. Deixe o seu joinha. Amém? Se possível. Glória a Deus. Quero fazer um apelo para você, você que não é crente ainda, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. A melhor coisa que você deve fazer, irmão, é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Aleluia, glória a Deus. Então vamos já para a palavra. Apocalipse capítulo 17, irmãos. Apocalipse capítulo, aleluia, 17 e o versículo 1. Já começa falando assim no versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aleluia, Senhor. No versículo, glória a Deus, 2 também vai falar que com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, no versículo 3, irmãos, não é diferente, porque no versículo 3 vai falar: Então ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada em uma besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfema, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aleluia, Senhor. E no versículo 4 também fala, irmão: A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Senhor da glória, aleluia, irmãos. Vamos agora para o versículo 5, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. No versículo 5, e na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E no versículo 6, meus irmãos, olha só: E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Aleluia. Repetindo o versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei e com grande admiração. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7, ao que o anjo me diz: Por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Arabassa. Irmãos, o versículo, aleluia, 8, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Não é diferente. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição.
E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão quando vire a besta que era e já não é, que tornará vir. Aleluia. Aleluia. O versículo, aleluia, glória a Deus. O versículo 8. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai se parar perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. O Santo dos Santos. No versículo 9, irmãos em Cristo Jesus, aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo, glória a Deus, 10, aleluia, Senhor, vai falar no versículo 10, são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Aleluia. E o versículo 11 também vai continuar falando, a besta que era e já não é também o 8º rei, e é dos 7, e vai se parar a perdição. E o versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o rei, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta, o Senhor. E o versículo, aleluia, glória a Deus, versículo 13, vai falar, estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E o versículo 14, irmãos, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Aleluia, Senhor. No versículo 15, irmãos, disse-me ainda as águas que vistes, onde se assenta a prostituta. São povos, multidões, nações e línguas. Não é diferente no versículo 16, meus irmãos. No versículo 16, e os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. E no versículo 17, aleluia, glória a Deus, Senhor dos exércitos, porque Deus lhes pôs nos corações o executarem o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta ao seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Deus é fiel. E o versículo 18 vai falar, e a mulher que viste é a grande cidade,
Perdão, irmãos. Aleluia. O versículo 18 vai falar assim comigo e com você. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aleluia, Senhor. Esse foi o versículo 17. Aleluia. Capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 18. Agora vamos para o capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Capítulo 18. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Capítulo 18 e o versículo 1 já começa falando assim: Depois dessas coisas, lhe descer do céu o outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Aleluia. No versículo 2: E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo o espírito imundo, e guarida de toda vida imunda e detestável. Aleluia. Glória ao nosso Deus. E o versículo 3 também, aleluia, glória a Deus, vai falar: Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aleluia, glória a Deus. No versículo 4, irmãos: Ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos 7 pecados, e para que não empurras nas suas tragas. O Senhor da glória. Não é diferente no versículo 5, irmãos: Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. O versículo 6, aleluia, glória a Deus: Tornai a dar-lhe com também ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, daí a ela em dobro. Aleluia. No versículo 7, meus irmãos: Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Aleluia, Senhor. Mas o versículo, aleluia, 8, meus irmãos, vai falar no versículo 8, aleluia, assim: Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e que será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que agiu. Aleluia, glória a Deus. No versículo 9, irmãos: E os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Aleluia. E o versículo 10: E, estando de longe por medo do tormento dela, dirão: Ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte,
pois numa só hora veio o teu julgamento. Arabassúbia, cantarabacébia. Aleluia. No versículo 11, meus irmãos, glória a Deus, no versículo 11 vai falar que e sobre elas choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Aleluia. E no versículo 12, mercadores, irias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas e de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 13 vai responder: e canela, especiarias, perfume, mirra e incenso, e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos, e até almas de homens. O Senhor da glória. Aleluia. Irmãos, no versículo 14 vai falar: também os frutos que a tua alma cobiçava foram-se de ti, e todas as coisas delicadas e suntuosas se foram de ti, e nunca mais se achará. E o versículo, aleluia, glória ao nosso Deus, 15, os mercadores dessas coisas que por elas se enriqueceram, ficarão de longe por medo do tormento dela, chorando e lamentando. Aleluia, glória a Deus. E o versículo, aleluia, Senhor, o versículo 16, meus irmãos, dizendo: ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedra preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Aleluia, Senhor. E, aleluia, glória a Deus, no versículo 17, meus irmãos, e todo piloto e todo o que navega para qualquer corpo, e todos os marinheiros e todos os que trabalham no ácido se puseram de longe. Aleluia. No versículo 18, e contemplando a fumaça do incêndio dela, clamava: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, 19, aleluia, não é diferente, vai falar assim: e lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. E o versículo 20, meus irmãos, exulta sobre ela o céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus indicou a vossa causa contra ela. Aleluia. No versículo 21, um forte anjo levantou uma pedra
igual uma grande e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Aleluia. E no versículo, aleluia, glória a Deus, 22, aleluia, vai falar que e em ti não sou virá mais o som de arpistas, de músicas, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de artes alguma se achará mais em ti. E em ti não mais se ouvirá ruído de aleluia, glória a Deus. E o versículo 23, irmãos em Cristo: e luz de candeia não mais brilhará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Ó Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 24, irmãos, também vai falar: e nela se achou sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Aleluia. Esse foi o capítulo 18 de Apocalipse. Vamos para o capítulo 19. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos para o versículo 19, o capítulo, capítulo 19. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Glória a Deus. Capítulo 19, aleluia. Capítulo 19, o versículo 1 começa falando assim: depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Aleluia. No versículo 2: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, e pois julgou a grande prostituta, que havia cometido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aleluia, Senhor. Aleluia. No versículo 3, meus irmãos, no versículo, aleluia, 3, vai falar assim: e outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Aleluia. No versículo 4, meus irmãos, então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostrarão-se, adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. No versículo 5, irmãos, e saiu do trono uma voz, dizendo: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, ó Senhor poderoso. E o versículo, aleluia, glória a Deus, versículo 6, aleluia, vai falar: também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia:
Aleluia. Porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. No versículo 7. Regozijemo-nos e exultemos e demo-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Aleluia. No versículo 8, meus irmãos, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos, o Senhor da glória. No versículo 9, meus irmãos, aleluia, olha só, e de cima escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. De cima ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. No versículo 10, então me lancei a seus pés para adorar, mas ele me diz: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia. No versículo 11 também vai falar, aleluia, assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Aleluia. E no versículo 12, irmãos, os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Aleluia. No versículo 13, estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. No versículo, meus irmãos, 14, vai, aleluia, falar, glória a Deus: segue-o nos exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E o versículo 15, meus irmãos: da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele se gerar com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No versículo 16, no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. No versículo 17, meus irmãos, aleluia, vai continuar falando: e vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. E o versículo 18: para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Arabassúbia cantarábia. E o versículo 19: e vi a besta e os reis da terra,
e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Aleluia, glória a Deus. E o versículo, aleluia, 20, meus irmãos, glória a Deus. Versículo 20, aleluia, vai falar assim, olha. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aleluia, glória a Deus. No versículo 21. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 19 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 21. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Capítulo 19, agora vamos para o capítulo 20 de Apocalipse. Aleluia. Capítulo 20 de Apocalipse. Aleluia. Deus poderoso. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 1 já começa falando assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Aleluia. E o versículo 2: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aleluia. E o versículo 3 vai continuar falando: lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completasse. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aleluia, Senhor. Também no versículo, glória a Deus, 4, meus irmãos. No versículo 4 vai falar: Então vi uns tronos, e aos que se assentavam sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte e nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E eu vou repetir para entrar na sua mente. No versículo 4: Então vi os tronos, e aos que se assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte e nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, o versículo 5, aleluia, vai, aleluia, falar, glória a Deus, assim: Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição.
E o versículo 6 também não é diferente, porque fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não... Aleluia. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Aleluia. No versículo 7, meus irmãos: ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, glória a Deus, 8, vai falar: e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Og e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Aleluia. O versículo 9, meus irmãos: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram um arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. Aleluia. E o versículo 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Aleluia. Agora vamos, irmãos, para o versículo, aleluia, versículo 11, que nos fala assim: e vi um grande trono branco, com que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 12 também continua falando: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abrirão-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No versículo, aleluia, glória a Deus, 13, aleluia, vai falar assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Aleluia. E o versículo 14 vai falar: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, no lago de fogo. Ó Senhor da glória. E o versículo 15: e todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, Senhor, capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 15. Aleluia. E eu já quero fazer um apelo para você, meus irmãos. Dentro desse versículo eu quero fazer um apelo para você. Aleluia. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia. E você, seu nome está escrito no livro da vida, meu irmão? Aleluia. Se o seu nome não estiver escrito ainda no livro da vida, aleluia, glória a Deus, que você possa, aleluia, aceitar a Jesus hoje, para o seu nome ser escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Então aceita Jesus como seu único e suficiente
Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia. Jesus quer te salvar. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós estamos de volta com mais palavra de Deus para a sua vida e para a sua alma. Aleluia, Senhor.